Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fábio, eu sou defensor público em Jundiaí. Entrei no primeiro concurso, sou defensor público da vara do Tribunal do Júri. E hoje eu vou passar para vocês a parte de todos os crimes, primeira parte dos crimes contra a vida. Então nós vamos falar de homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Vamos tentar cobrir todos esses tipos penais aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, podem me interromper na hora, podem falar, a gente vai tentar ir acertando, tá? Algumas coisas importantes a gente dizer, primeiro então, que a gente está ingressando na parte especial, o Código Penal vai começar com o crime de homicídio. A vida seria o bem mais importante, então nós começamos com o homicídio, com os crimes contra a vida. O primeiro deles é o homicídio. É um tipo bem amplo, tem uma série de considerações aí para fazer. O homicídio, gente, ele é o crime por excelência, é o crime, o tipo penal mais importante, e a maioria das coisas que a gente aprende em relação à parte geral do Código Penal, elas são ligadas e são utilizadas no homicídio. Causalidade, excesso culposo, legítima defesa, erro na execução, todos esses institutos, quando a gente fala do homicídio, eles ficam mais claros, a gente entende por que eles existem. Acaba sendo um crime por excelência, tem uma série de nuances. O Código Penal começa com o tipo básico, que é o matar alguém, que é o que nós chamamos do homicídio simples. Coloquei aí no material, gente, só na frente, material aqui. O matar alguém, quando a lei trata disso, o homicídio então vai ser eliminar a pessoa, eliminar a vida humana. Essa é a ideia do matar alguém. A gente precisa fazer uma primeira diferenciação. Eu não vou passar na ordem exata do material, eu vou indo, vindo, o material é só para a gente ter um roteirinho para seguir. Quando a gente tem a ideia de morte, principalmente de uma diferenciação entre o homicídio e o aborto, nós temos que ter a ideia da chamada vida extrauterina. Estão lembrados disso? Quando eu estou tratando do crime de homicídio, eu estou tratando da vida extrauterina, ou seja, daquela pessoa em que já se iniciou o processo de parto, em que quando o parto, a mãe começa a ter o parto, aquela criança já houve o rompimento da bolsa, quer dizer, ela já pode ser agredida. A partir daí, eu estou falando de, como regra geral, homicídio e eventualmente infanticídio. Antes disso, quando a vida ainda é intrauterina, que é a palavra que a gente usa, nós estamos falando do crime de aborto. Pode ser praticado com ou sem o consentimento da gestante. Então, para falar de homicídio, eu sempre estou tratando de vida extrauterina, em oposição à vida intrauterina. Uma outra coisa importante também, para a gente definir. O que é a morte? O que é o momento da morte? No âmbito do direito, né? Não discussões filosóficas, o que é a morte. O que é a morte para o direito? Bom, a lei de transplantes, a lei que tratou dos transplantes, regulamentou bem esse tema, tratando a morte como a cessação da atividade cerebral. Então, a morte vai ser compreendida, vai ser tratada como a cessação da atividade cerebral. Eu vou entender que uma pessoa, então, faleceu, e aí isso é importante quando a atividade cerebral dela cessar. Aí é que eu vou entender quando que eu causei a morte de alguém, que essa pessoa teve o seu falecimento. Tá? Gente, então o homicídio ele vai ser, pode passando aí se vocês quiserem. Aqui está o tipo básico que eu comecei, pode descer bem mais. Ó, pode ir lá. Pode descer bem. O tipo do homicídio, o tipo básico do homicídio, é o causar a morte de alguém dolosamente ou culposamente, nós vamos discutir os dois tipos. Quando eu estou tratando do tipo de homicídio, principalmente aqui começando pelo homicídio doloso. O homicídio doloso, gente, fazendo aquela diferenciação, vocês já tiveram a parte geral do Código Penal? Já na faculdade também, né? Obviamente. Quando eu falo a ideia de dolo, o homicídio doloso, eu produzo a morte porque eu quis ou porque eu assumi o risco de produzir aquele resultado. Então eu tenho o dolo direto e o dolo eventual. E eu tenho também a figura do homicídio culposo, que é o homicídio que é produzido por negligência, imprudência ou imperícia.
crime culposo, vamos lembrar todo mundo, que ele ocorre quando há uma falta de um dever de cautela, de um dever de cuidado. Todos nós, na nossa vida em sociedade, nós temos que ter uma série de cautelas para convivermos em sociedade. Uma série de cuidados nos são exigidos. Quando eu deixo de tomar algum cuidado, deixo de ter determinada cautela, por imprudência, negligência ou imperícia, eu pratico um crime na modalidade culposa. Essa é a diferenciação geral que se faz. Em relação ao crime de homicídio, então, vamos iniciar pelo homicídio doloso. O código começa no 121 com o matar alguém, que é a primeira. É a que nós chamamos do homicídio simples. Gente, o conceito do homicídio simples, ele vai ser tido por exclusão. O que eu quero dizer com isso? O conceito do homicídio simples, pode deixar lá no começo, que aí eu vou falando pelo que está na tese. Pode deixar lá no começo. Câmera, pode voltar lá no começo, lá para a primeira parte. Fica mais fácil. Isso, pode descer um pouquinho aqui. Pode subir. Isso. Deixa o artigo certinho. Aí, pode ir? Pode parar aqui, pode parar. Veja, o homicídio simples, então, o conceito de homicídio simples é obtido por exclusão. O que eu quero dizer com isso? O homicídio vai ser simples quando ele não tiver nenhum motivo que o torne privilegiado ou que o torne qualificado. Então, o homicídio simples é um conceito residual. Eu vou ter a ideia de um homicídio simples, é aquele homicídio que não é praticado em nenhuma circunstância privilegiadora, nem em nenhuma circunstância qualificadora. Nós já vamos discutir isso, porque isso é muito importante. Essa gestão do homicídio, dos tipos, ela é muito importante. O homicídio simples, então, ele vai ter uma pena de 6 a 20 anos e vai ser obtido por exclusão. Eu vou explicar na sequência e com muito detalhe, porque isso aqui é um ponto muito importante. Quais são as privilegiadoras, quais são as qualificadoras e qual vai ser a nossa conclusão. Que quando nenhuma dessas circunstâncias estiver demonstrada, nós estaremos perante então um homicídio simples. Vocês vão ver na atuação prática de vocês que a gente tem muito poucas denúncias por homicídio simples. Muito poucas denúncias. A maioria... Isso é ruim. Infelizmente aqui na capital eu não atuo aqui há algum tempo. Mas aqui na capital nós temos um problema de muitas vezes se pesar a mão nas denúncias por homicídio, incluindo qualificadoras bastante duvidosas, de caráter bastante duvidoso, para depois chegar no júri, no julgamento pelo júri, e se tentar ali um acordo, se tentar uma redução de pena. Então, se forçava a barra, nós vamos ver que nós temos qualificadores que têm redação imprecisa. Aliás, pela redação da lei a gente vai ver a nossa qualidade legislativa, quer dizer, a elaboração das nossas leis vem caindo de qualidade cada vez mais. Nós vamos tendo um legislador que não entende o seu trabalho, leis feitas com pouca ou nenhuma técnica, mal redigidas, mal escritas, que conduzem a uma série de ambiguidades. No homicídio não é diferente. O homicídio não é diferente. Então a gente vai observar isso ao longo do tempo e ao longo da gestão. Então nós temos, infelizmente, em relação ao homicídio simples, pouco da sua utilização. Muitas vezes se força a barra com qualificadoras. Porque é muito comum, às vezes, principalmente aqui na capital, em alguns julgamentos do júri, o promotor oferece à defesa o afastamento de qualificadoras, uma condenação pelo homicídio simples, para que aquela pessoa, às vezes, fique uma pena no regime semiaberto, ou eventualmente no regime aberto, se houve tentativa. Então isso acaba virando um instrumento de barganha. Uma denúncia um pouco exagerada no início, para depois eu conseguir reduzir perante o julgamento do júri. E isso faz muita diferença, porque vocês vão perceber que o homicídio simples tem uma pena de 6 a 20 anos, o homicídio qualificado é de 12 a 30. Eu dobro a pena. Com isso acaba sendo muito importante essa percepção. Eu vou iniciar, gente, pela exposição do homicídio privilegiado. Já falei isso para vocês que eu atuo no júri de Jundiaí, né? A minha promotora, eu tenho uma adversária lá, recorrente, com a qual eu imagino que esta aula de homicídio ela não veio, porque ela explica as coisas sobre o homicídio privilegiado de uma forma surreal, né? Vocês vão ver aqui que a lei vai dizer o seguinte: se o homicídio é praticado por motivo de relevante valor moral, de relevante valor social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Na verdade, quando eu estou falando de privilegiadora, de privilégio,
Isso aqui não é uma privilegiadora, tecnicamente. Isso é uma causa de diminuição de pena. Privilegiadora deveria reduzir o montante de pena. Não. Vamos lembrar dessa diferença. Quando eu estou falando em causa de diminuição, causa de aumento de pena, a lei fala um percentual, de tanto a tanto. Quando eu falo em privilégio ou qualificadora, eu mudo a régua. Lembram disso? Quando eu estou falando, para esse homicídio ser tecnicamente privilegiado, tinha que mudar o montante de pena. O infanticídio, por exemplo, se fosse tratado como homicídio, quando eu mudo a montante de pena, aí sim eu tenho um conceito de um homicídio privilegiado. O tráfico, é que a gente fala tráfico privilegiado, a gente fala homicídio privilegiado, mas isso aqui são causas de diminuição de pena, tecnicamente, nós estamos falando. Aqui entrou o nosso linguajar, a gente mantém, mas eles são causas de diminuição de pena, isso. Mas a linguagem consagra, colocaram até no código da Saraiva, então não está certo, é homicídio privilegiado. Só para pontuar isso para vocês relembrarem isso. Eu tenho, quando eu falo de privilégio, primeiro de explicar para vocês o seguinte. Quando eu estou mencionando que o homicídio é privilegiado, gente, eu não estou dizendo que aquela conduta está correta. Vejam, matar alguém por motivo de relevante valor social, por motivo de relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção após a injusta provocação da vítima, não são situações que isentam a pessoa de pena. Quer dizer, situações que não são criminalizadas. O que eu tenho quando eu falo sobre homicídio privilegiado, isso é muito importante para todos vocês, principalmente os que forem atuar no tribunal de júri, saberem essa diferenciação para explicar. Aqui eu tenho uma diminuição da pena por entender que o réu agiu por um motivo que, embora não isente a pena, pelo menos justifique em parte aquela conduta. Ou porque a vítima, vou repetir isso é importante, eu tenho um motivo que, embora não justifique totalmente a conduta, embora não isente de pena, justifica em parte a prática daquela conduta. Ou eu tenho um comportamento da vítima que contribui de modo decisivo para a prática daquele homicídio. Eu tenho essas duas circunstâncias que me autorizam uma diminuição. Mas vejam, isso é muito importante. Em nenhum dos casos, o legislador está dizendo que aquelas condutas estão corretas. Matar alguém sob domínio de violenta emoção após injusta provocação, matar alguém por motivo de relevante valor social ou por motivo de relevante valor moral, são condutas criminalizadas. É crime fazer isso. O que quer dizer que há uma reprovação do legislador. Porque nós temos isso. Isso é muito confundido, principalmente em debates perante o tribunal do júri, em que o promotor, normalmente, frequentemente, busca confundir os jurados e dizer, não, mas isso aqui não é. Onde já se viu justificar isso? Onde já se viu estar certo fazer isso? Não, já se viu em lugar nenhum. Não se viu em lugar nenhum que não está. Isso é uma redutora, são redutoras de pena que vocês precisam saber isso, porque isso é recorrentemente dito. E não só por promotores, mas por profissionais do direito. Isso é recorrentemente colocado e dito. Então, eu queria insistir e ressaltar muito para vocês esse ponto que é importante. Essas causas são de diminuição, mas a conduta ainda é criminalizada. A gente tem muitas vezes muito comum em júri um diálogo em que o promotor diz que se vai absolver o réu, se vai não aplicar pena, é dizer que aquela conduta está certa. Veja, na medida em que eu absolvo alguém, eu digo que essa pessoa agiu em legítima defesa ou que ela não merece ter uma pena, como regra eu estou dizendo que essa conduta está correta. Não é esse o caso aqui. Isso aqui são redutoras de pena. Vamos a elas então. Vamos a elas. Eu tenho dois motivos que me autorizam. Eu tenho o relevante valor social e o relevante valor moral. Alguém sabe me dizer o que é relevante valor moral? Sabe me dizer o que é isso? Relevante valor moral? Pode estar, não tem? Relevante valor moral? Alguém tem uma ideia do que seja isso? Senso comum, mais senso comum.
Eu imaginei, por exemplo, mas acho que isso é mais técnico da promotoria, né? Sim. No sentido, por exemplo, os crimes contra a honra, a legítima defesa da honra seria esse caso? Não, porque a legítima defesa da honra, ela é uma causa que exclui a pena. Nesse caso, a legítima defesa da honra, eu não tenho pena. Eu sou absolvido. É que ao invés de estar defendendo a minha vida, eu estou defendendo a minha honra, que é um valor que pode ser defendido. Então, a legítima defesa da honra, ela é uma causa, ela exclui a ilicitude do crime. Lembra aquela, o fato é típico, aí ele é ilícito ou não, né? Para ele ser ilícito, eu tenho que avaliar se tem lá as causas de exclusão, de ilicitude, se elas estão presentes. Então a legítima defesa da honra é uma afasta. Mas não está de todo errado. Qual é o seu nome? Ramon. Ramon, mas não está de todo errado, Ramon. Quando eu estou falando de relevante valor moral, eu estou pontuando de um valor importante, mas mais importante do ponto de vista individual e não coletivo. Pode ser, a depender do contexto. Pode ser. Mas normalmente os cenários de traição, eles vão entrar possivelmente na outra hipótese do privilégio, que é o domínio da violenta emoção após a injusta provocação. No relevante valor moral, o agente age por um motivo que faz haver alguma dose de compreensão pela conduta, embora a gente não ache que está certo. Vamos imaginar uma hipótese que é recorrente de relevante valor moral. Depois nós vamos discutir um pouco mais a fundo. É a hipótese da eutanásia. Vamos imaginar. A pessoa tem lá o seu parente, desenganado pelos médicos, sem condição, claramente vai falecer dali a algum tempo, e a pessoa opta por, vou colocar entre aspas, ajudar, auxiliar aquela pessoa a dar cabo da vida. A pessoa que assim age não está agindo por um motivo egoístico, por um motivo ruim. Ela está agindo por, em tese, um sentimento nobre, ela está com dó. Em última instância, ela está com piedade da pessoa, se a pessoa ficou sensibilizada com aquela situação. Dessa forma, essa pessoa está agindo por um motivo de relevante valor moral. Um motivo que individualmente poderia justificar. Então, quando eu tenho essa ideia de relevante valor moral, eu tenho um motivo que moralmente é aceitável. Eu não tenho uma justificativa para o crime. Se diz muito sobre relevante valor moral, esse é um exemplo comum até de livro. Tem uns exemplos que são comuns, né? Aliás, só falta falar que foi o Tício que fez. Que é o relevante valor moral seria aquele homicídio do pai contra o estuprador da sua filha. Esse é um exemplo de livro comunsíssimo, né? Eu só volto o pai chamar Tício. Mas esses exemplos são que vão trazer um valor. Basicamente, além de trazer exemplos, são hipóteses que a gente tem que, quando a gente vai avaliar, ponderar, olha, aqui, o relevante valor moral é uma coisa de você ver um pouco com o coração. Aqui você fala, olha, não é certo agir dessa forma, mas poxa, dá para entender também o que aconteceu. Essas circunstâncias levaram a pessoa a agir por esse motivo. Não é um motivo banal, repulsivo. Há algum sentido na conduta. Então, aí é que eu tenho a ideia do relevante valor moral. O relevante valor social, ele tem a mesma ideia, só que ele tem uma amplitude maior. Ele lida com uma questão que não é individual, mas que é grupal. Ela é tratada de um modo... Aqui a ação é para beneficiar um grupo de pessoas e não um indivíduo apenas. Você tem muito exemplo de livro clássico, que é o exemplo do tal do traidor da pátria, aquele que mata o traidor da pátria. Que o Código é de 1940, na época que tinha um Brasil com fascismo, e ali você trair a pátria era algo relevante. Hoje a gente poderia dizer, muitas vezes, e aqui quero deixar isso muito claro, não é que você está defendendo esse tipo de coisa, mas muitas vezes o caso daquele que mata contra o traficante, o criminoso está ali dominando a sua região, vendendo droga ali perto da sua casa, aquela pessoa já cansou de chamar as autoridades e acaba ali matando um traficante. Isso não está certo, isso não está correto, mas isso poderia caracterizar um relevante valor social. À medida em que eu resolvi uma situação de uma pessoa que estava causando um transtorno. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo o injustiçamento de ninguém. Estou dizendo que isso, a depender da hipótese, pode caracterizar relevante valor social. A depender da hipótese. A hipótese mais comum do privilégio é o domínio da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima.
Gente, aqui eu tenho algumas coisas que são importantes. Quando eu falo de domínio de violenta emoção, eu tenho duas situações. Eu tenho, então, pessoa que está sob domínio de violenta emoção e logo após a injusta provocação. Você sabe dizer o que é domínio de violenta emoção? O que é domínio? Ele está em controle sobre os atos dele mesmo. É o Hulk, vamos lembrar do Hulk. O Hulk está sob o domínio de violenta emoção, que ele vira o Hulk. É um nervosismo absurdo, a pessoa está completamente tomada e tem dificuldade. Vocês estão rindo, mas vocês vão lembrar do Hulk, a hora que lembrar de violenta emoção. O cara não consegue se controlar. A pessoa está completamente tomada de violenta emoção, está completamente transtornada, tem muita dificuldade para se manter em autocontrole. A privilegiadora exige isso, porque tem uma atenuante no Código Penal que fala quando o agente age sobre a influência de violenta emoção. Aqui eu tenho uma ideia de gradação. O domínio de violenta emoção vai ser algo mais grave, maior do que a mera influência de violenta emoção. Mas tem mais. Não basta a pessoa estar sob o domínio de violenta emoção. É necessário que tenha havido uma atitude da vítima, uma injusta provocação da vítima. O que é essa injusta provocação? Ela precisa ser uma agressão física? A vítima tem que ir lá dar um tabefe na cara do outro para ser uma injusta provocação? Pode xingar? Só uma xingadinha? O que é essa injusta provocação? Bom, é aquela ofensa, é aquela provocação, é aquela cobrança que não tem nenhum suporte no direito. Veja, imagina que alguém me deve dinheiro. Alguém me deve dinheiro, eu estou insistindo para pagar, alguém não me paga, não me paga, não me paga. Aí eu vou lá, encontro com aquela pessoa, falo, olha, você precisa me pagar. Ah, não vou te pagar, vai para os infernos. Você precisa me pagar, não vou te pagar. Então você é caloteiro. Isso não é uma injusta provocação. Está pagando isso. Isso é uma provocação de acordo com o direito. A injusta provocação vai ser uma ofensa grave e contrária ao direito. Ela não precisa ser grave e contrária ao direito, daí o termo injusta. E ela não precisa ser, gente, uma agressão. Ela pode ser uma ofensa, um xingamento ou uma agressão também, tá? Ela pode ser então uma ofensa, um xingamento, às vezes quebrar alguma coisa da pessoa. Ela vai conseguir, então, ela pode tomar várias formas essa injusta provocação. Agora, não é só alguém violentamente emocionado e injustamente provocado que age com privilégio. Falta uma coisa muito importante, que é o fator tempo. E a lei fala em logo após. Você sabe dizer por que a lei fala logo após? Qual é o seu nome? Isabel. É isso mesmo, para evitar vingança. Porque se passar muito tempo, deixou de ser, a pessoa deixa de estar emocionada e vira vingança. Exatamente essa é a ideia. Para eu evitar que aquele indivíduo fique recalcando. Tem gente que não quer recalcar. A gente fica recalcando, guardando, cultivando aquela raiva. Então eu preciso evitar que isso aconteça. Então eu ponho um limite de tempo. Essa resposta tem que ser logo após a injusta provocação. Para evitar isso. Porque senão você não pode. A pessoa me provocou na pré-escola, na minha primeira série. Eu estava em 89 e agora eu fiquei triste, né? Realmente, ele quebrou meu boneco do Jaspion. E aí agora eu encontro e lá, você me provocou, você quebrou meu Jaspion, falou que era feio. Eu vou lá e pego a pessoa. Obviamente que não pode. Agora, e isso é muito importante, esse logo após, ele tem sentido de imediatamente? Logo após é sinônimo de imediatamente, gente? Não? Não está escrito imediatamente, né? Senão já está logo após, está escrito imediatamente. Essa é uma discussão muito importante. A gente tem uma divergência doutrinária nesse aspecto. Tem gente que diz que é imediatamente. Gente que diz, olha, logo após é imediatamente, é para não dar nenhum intervalo de tempo.
Significa que, feita a provocação, imediatamente teria de vir a reação. Esse é um entendimento sustentado por alguns doutrinadores. Tem outros doutrinadores que fazem uma ponderação que me parece muito correta. O logo após não é o imediatamente. Ele é um intervalo de tempo que pode ser dilatado um pouco, pode ter alguma dilatação, porque, na verdade, as pessoas não são máquinas. Portanto, leva um certo tempo para a pessoa se acalmar após ela ser ofendida. Que tempo é esse? De algumas horas, talvez. Até a pessoa, vamos imaginar, eu já defendi alguns casos que a discussão foi exatamente essa. O sujeito foi agredido, a coisa mais, contando agora, é engraçada, não foi comigo, mas... o sujeito brigou com um manobrista de rua. Ele estava voltando, ele estava, acho que é bebido, o manobrista também, o manobrista pegou e bateu nele. Então, não estava, ele tocou ele de lá. Ele voltou para a casa dele, que era perto, se armou com uma faca, pegou e voltou lá, cerca de meia hora depois. E golpeou o manobrista. É um negócio horroroso. Deu uma facada, colocou a faca na cabeça do manobrista. E a discussão que a gente tinha era essa: isso é logo após ou não? Eu dizia que era. Eu falei, olha, ele não teve tempo de chegar na casa dele, de se acalmar, às vezes encontrar algum amigo que vai dizer, tudo bom? Algum amigo que vai dizer, olha, calma, pondera, não é dessa forma, refletir. Ele não teve tempo de ter uma reflexão tranquila, calma e ponderada. Então esse logo após, ele seria um intervalo de tempo para evitar abusos, mas para dar uma certa margem. Porque ninguém é robô para, não, acabou a discussão, acabou, resolveu. Não, você fica, as pessoas ficam remoendo, você vê a discussão, você fica com raiva, vai um pouco, você comenta. Leva alguns dias para aquilo lá passar. Isso é natural. Então você tem algum intervalo de tempo, que não pode degenerar em vingança, mas que deve ser interpretada com alguma flexibilidade. Essa terceira hipótese do privilégio, gente, ela acaba sendo uma hipótese meio imperfeita de legítima defesa, né? Porque, na verdade, ela tem dois requisitos da legítima defesa, né? Vamos lembrar que a legítima defesa é aquele que age moderadamente para repelir, usando os meios necessários, uma agressão injusta, atual ou iminente, a um direito seu ou de outrem. Vejam que a agressão injusta e a resposta estão lá. Só que o privilégio, ele não exige moderação, que a legítima defesa exige. A legítima defesa, por exemplo, o privilégio não tem a moderação, não tem resposta usando meios necessários. Ele é uma legítima defesa incompleta, ele tem menos características. Essa distinção desses conceitos é muito importante de ser feita, gente. O que são essas hipóteses de privilégio? Eu me lembro que, nos júris que eu fiz, a minha adversária dizia, não, privilégio era tudo isso junto. Então a pessoa tinha que ter agido por motivo de relevante valor moral, relevante valor social e sob domínio de violenta emoção após justa provocação. Pois é. Isso muitas vezes acontece, vocês se forem atuar no júri vão ver. No intuito de pegar o leigo, aquele que não estuda, não tem conhecimento de direito, e confundir o leigo, muitas vezes vocês vão ver gente distorcendo conceitos jurídicos para acontecer isso. Por isso que é importante que vocês saibam. Um outro ponto que é muito importante que eu gostaria de ressaltar, não tem a ver com isso aqui, mas para vocês saberem. No sítio do tribunal do júri, quando eu estou tratando da privilegiadora, vamos imaginar que eu estou fazendo a defesa de alguém e ali me parece de cara que aquela situação é uma situação de homicídio privilegiado. Vocês sabem que no júri há uma primeira fase em que eu tenho a pronúncia, absolução sumária e desclassificação. Estão lembrados disso? Nós não podemos, na primeira fase, pedir o reconhecimento da privilegiadora. O juiz não pode pronunciar alguém por um homicídio privilegiado. Não pode. É defeso, é proibido que o juiz pronuncie por um homicídio privilegiado, porque isso é uma circunstância que tem que ser avaliada pelo conselho de sentença e não por ele. Então, muitas vezes, se vocês estiverem atuando num processo do tribunal do júri, lembrem disso. Eu não posso pedir a pronúncia, por exemplo, eu acho que é um homicídio privilegiado, tem lá uma qualificadora. Eu peço para afastar a qualificadora e recurso. Não pode. É só afastar a qualificadora. O privilégio é ponto para ser discutido perante somente o conselho de sentença. Eu já ouvi
uma pérola de que, onde já se viu falar no conselho de sentença perante os jurados que era privilégio, se eu não tinha nem falado nas alegações finais. Já se viu o doutor falando aqui agora que é privilégio. Por que não falou nas alegações finais? A gente ouve, vocês vão ver, vocês vão atuar, vocês vão ver as pérolas que a gente ouve. Só porque não pode, né? Só porque não pode. Então, importante vocês saberem isso. Eu queria abordar um pouquinho um ponto do homicídio privilegiado que me parece merecer uma séria discussão e que é algo que a nossa legislação já poderia ter previsto, que é a questão da eutanásia. Coloquei isso no material. Eu vou diferenciar só os conceitos que eu tenho. O nome das letras. Quando eu falo de eutanásia, gente, eu estou falando do homicídio para abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente reconhecidamente incurável. Esse é o conceito técnico de eutanásia. Querem que eu repita? Está no material, mas se quiserem eu repito. Sim, vamos lá. Para abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente reconhecidamente incurável. Isso é o que eu estou falando de eutanásia. A ortotanásia, na ortotanásia, o médico deixa de administrar os remédios que prolonguem artificialmente a vida da vítima. A vítima já está em estado terminal, igual a dona Marisa está, não sei se já faleceu, mas igual ela está esses dias, já está em estado terminal. É imaginar que o médico deixe de administrar os medicamentos para manter uma vida artificial. É igual ela está desenganada ali, ela não vai se recuperar mais. Eu não sei se ela faleceu hoje à tarde, não sei se quando. Às 6 horas eu estaria. Tá, ia ser o boletim. Mas é aquilo, é o parar de manter ela viva por aparelhos. Aquilo ela vai. A ortotanásia não é crime, tá, gente? Ela não é criminalizada. Inclusive tem resolução do Conselho de Medicina tratando dessa questão. E a distanásia não é uma forma de homicídio. A distanásia é aquela morte lenta e sofrida da pessoa que é prolongada pelos recursos médicos. Então a pessoa está desenganada, eu fico mantendo a pessoa viva artificialmente. A situação que está o Schumacher, lembra do Schumacher, piloto que sofreu o acidente? Situação desenganada, tudo está sendo mantida lá, prolongando a vida dele artificialmente, por quase 2 anos, sem nenhuma chance ou situação de cura. A ortotanásia, então, gente, pelo que diz o Código de Ética Médica, ela não é crime. A bem da verdade, para ser muito franco com todos vocês, eu acho que a eutanásia não deveria ser crime. É isso que eu queria pontuar para vocês. Eu acho que não é que a eutanásia deveria ser um homicídio privilegiado, eu acho que ela não deveria ser crime. A pessoa está desenganada, não tem condições. Me parece uma ingerência indevida do nosso Estado na vida de qualquer pessoa, eu obrigar essa pessoa, a pessoa que não quer seguir esse tipo de tratamento. Tem um vídeo que não fala, tem um filme que não fala especificamente sobre a eutanásia, mas que trata desse tema também de vida sem qualidade de vida, que é o Mar Adentro. Não sei se vocês já viram, não sei se já assistiram. É um filme com o Javier Bardem, uma pessoa que um senhor que fica paralítico. É uma história pesada, assim, mas é importante vocês assistirem para discutir essa questão da qualidade ou não de vida. Tá certo? Gente, alguém ficou com alguma dúvida de homicídio privilegiado? Tranquilos? Podemos prosseguir então? Ótimo. Então, vamos seguir aqui. Para o homicídio qualificado. Bom. O homicídio qualificado, gente, ele tem uma pena maior. Nós temos aqui motivos ou formas de execução do homicídio que o tornam especialmente mais grave e merecem um agravamento da pena. Eu vou repetir isso. No homicídio qualificado nós temos motivos ou formas de execução do homicídio que o tornam excepcionalmente mais grave, merecendo uma pena mais grave, merecendo uma pena mais alta. Excepcionalmente mais grave, merecendo uma pena mais alta. É a razão pela qual eu mato, ou o jeito pelo qual eu mato, que torna a conduta especialmente reprovável.
vai ter sempre a ver com isso. Lembre-se sempre disso. Ou é o motivo pelo qual a pessoa mata, ou é a forma como ela mata, que vão tornar o crime excepcionalmente grave. O Código Penal nosso não tem. O Código Penal de Portugal tem uma previsão, ele fala em especial perversidade no homicídio qualificado. Fala que o homicídio qualificado, ele tem especial perversidade ou especial censurabilidade. Vamos começar pelos motivos. A primeira hipótese é a paga ou promessa de recompensa. Se quiser, paga, vamos parar aqui, paga ou promessa de recompensa ou outro motivo do Vamos definir esses conceitos, gente. O que é paga? Matar mediante paga. Mediante dinheiro. Isso. Eu mato porque eu recebi dinheiro para matar. Matei alguém porque eu recebi dinheiro para matar essa pessoa. É a paga. É o homicídio mercenário. Tem um caso que foi julgado ontem. Eu estava dando uma olhada no UOL. Eu sempre olho esses casos de trabalho, porque eu sempre olho esses casos de homicídio. De uma moça que o pai foi condenado ontem por ter contratado um policial para atirar nela. A moça, foi o jeito, o policial se fantasiou de Papai Noel para atirar nela. Estava no UOL ontem, né? E aí atirou na boca da moça, ela acabou, graças a Deus, sobrevivendo. E a informação, o pai nega, né? O pai seria o mandante, né? E o policial seria o executor, matou mediante paga. Tentou matar, na verdade, porque ela sobreviveu. Então esse é o pago. Então eu recebo um valor, dinheiro, para matar alguém. A promessa de recompensa é uma promessa posterior. Então eu vou matar alguém para receber uma recompensa. Só para lembrar a todos vocês, a paga ou promessa de recompensa, gente, não precisa ser só em dinheiro, tá? Essa minha recompensa. Não precisa ser só em dinheiro. Eu posso receber um bem. Vamos imaginar o seguinte, eu gosto muito de vinho. Então a pessoa me promete um vinho bom lá se eu matar uma outra. Isso é uma promessa de recompensa. Uma viagem, alguma coisa, algum bem, alguma coisa que eu receba. Veja, algo extremamente desprezível, né? Matar alguém para receber dinheiro, gente, é claramente, completamente desprezível, né? No nosso ponto de vista. Hã? No nosso ponto de vista. Ah, sim. Quem recebe não tem. Não, sim. Mas assim, do ponto de vista, eu detesto esse termo, mas do ponto de vista do homem médio, eu detesto o homem médio, o tio Sil mesmo, essa turma. Então a promessa de recompensa ou a paga é isso. E aqui, gente, eu incluo tanto quem oferece quanto quem recebe, tá? O sujeito que paga o outro também está na qualificadora, viu? Se eu pago o outro para matar, eu também estou na qualificadora. Então, não é só o que recebe, que paga também tá? Poderia deixar de ser diferente. Então, se eu pago, eu também estou praticando. E a paga e a promessa de recompensa, elas são exemplo de uma outra coisa, que é o que nós chamamos de motivo torpe. O que é o motivo torpe, gente? O que é o motivo torpe? Então, o motivo torpe, não, é um conceito mais fechado. Qual que é o seu nome? Daniela. É um conceito mais fechado, Daniela. Torpe é aquele motivo vil, repugnante, repulsivo, que causa em quem entende aquele crime ou percebe aquele crime, causa repulsa. É um motivo excepcionalmente grave. Eu vou dar um exemplo de um motivo torpe que me causa toda vez que eu vejo repulsa. Infelizmente ainda é muito comum. Aqui em São Paulo, em Jundiaí, em Campinas, ainda é muito comum agressão a moradores de rua por serem moradores de rua. Muito comum ainda é isso. Então, a pessoa é moradora de rua, ela é agredida. Já não basta estar na rua, se eu não fosse, vem um lá e acha que pode tacar fogo, que pode agredir, que pode bater quem está dormindo na rua. Isso é torpe, isso é vil, isso é repulsivo de se fazer. Crimes de ódio, né? Crimes de ódio, a gente vive, infelizmente, um tempo de ódio, né? Crimes de ódio,
crimes de preconceito, a gente não sabe, teve aquele crime no começo do ano, o menino que foi quase que matou na estação, na Dom Pedro. Na Dom Pedro, foi na Dom Pedro? Matou, foi, Dom Pedro, né? Que matou o vendedor ambulante porque um rapaz homossexual teria tido uma briga com um rapaz que era travesti. Isso é torpe. Esses crimes de ódio são torpes, são vis, são repulsivos. E matar um torcedor de outro time também pode ser? Vai entrar, depois nós vamos chegar, vai entrar como fútil. Porque tem uma outra qualificação que vai dar por ser uma bobeira. Por uma mera desproporção, um motivo completamente desarrazoado. Provavelmente vai entrar na futilidade. Uma mulher. Então, aí é que tá. Aí é que tá. Isso é uma discussão do feminicídio, Daniela. Eu acho, antes de ter a lei do feminicídio, que quando eu matava a mulher, por eu ter um sentimento de posse, achar que ela é minha, que eu mando, que ela é inferior, era um motivo torpe. Havia uma torpeza nessa conduta que precisa muito, no mais das vezes precisa se provar isso. Mas quando havia um sentimento de dominação do marido dela, minha mulher, eu faço o que eu quero com ela, eu que mando e tal, isso é torpe, isso é vil. Agora nós vamos notar que existem situações específicas, e foi isso que aconteceu com o feminicídio, que o legislador retira e cria uma torpeza especial. Então sai dessa regra geral da torpeza. Vou dar um exemplo que você vai entender perfeitamente. Tem uma qualificadora, é a do inciso 5º, que é para assegurar a impunidade, execução, ou ocultação ou vantagem de outro crime. Eu mato alguém para assegurar a minha impunidade. Isso é torpe. Isso evidentemente é torpe. Eu matar alguém para assegurar a impunidade de um crime, para assegurar a vantagem que eu tinha de um crime, é uma coisa vil. Agora, a lei criou uma qualificadora específica para esse ponto. Então eu afasto para não ter o bis in idem, eu aplico só essa qualificadora específica. Foi o que aconteceu, nós vamos ver, porque no material o NUT não concorda com isso, tem uma discussão sobre isso, mas na minha opinião foi o que aconteceu com o motivo torpe em relação aos homicídios praticados contra a mulher. Porque você tinha esse sentimento de posse e tal, na minha opinião já era torpe. A criação do feminicídio foi desnecessária. Isso é uma opinião que eu acho que não precisava ter criado. Era só demonstrar nos autos isso. É que acontece o quê? Muitas vezes você não demonstra, porque dizer assim, principalmente esses casos de relacionamento, que é briga de relacionamento, eu falo que havia um cenário de agressão e tal. Aí você vai apurar aquilo a fundo. Você não tem uma comprovação efetiva de boletim de ocorrência de violência, de vizinhos de lado de violência, de nada, que dê legitimidade àquela situação. Então fica o dito pelo não dito. O que faltava, muitas vezes, era uma prova diligente de se dizer, olha, não, isso aqui é um cenário de violência que foi numa escalada e terminou na morte. Então você viu. Esse sujeito é um sujeito misógino, ele tem preconceito, ele não consegue, isso é um sentimento torpe e por isso é qualificado. O que faltava era a prova disso. Tá? O que faltava se fazer era a prova disso. Então eu tenho exemplos de torpeza que aí o legislador tirou daqui, tirou dessa regra geral e colocou em outros tipos. Basicamente, mas isso é uma discussão que a gente vai ter. Eu vou chegar melhor nesse ponto. Só pra gente prosseguir, gente. Entenderam então o que é o motivo torpe? É um motivo vil, repugnante. Tem uma discussão muito grande sobre se a vingança é torpe ou não, né? Diria o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Há uma ideia se a vingança é torpe ou não. Vejam, isso é uma discussão interessantíssima, porque depende. Em última análise, sobre a vingança, depende da origem dessa vingança. O que causou esse sentimento de vingança? Se foi uma conduta da vítima, uma injusta provocação da vítima, embora não seja correto me vingar, essa vingança não é torpe. Agora, se essa vingança vem de um sentimento de despeito, de um sentimento... Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um ponto de drogas, alguém rouba o meu ponto de drogas, eu vou me vingar daqui. Claramente essa vingança é torpe. A origem dela é torpe. Agora vamos imaginar, eu sofro uma agressão, passa muito tempo, eu me encontro com aquele indivíduo de novo e eu agrido. Isso não é torpe, isso não é vil. A vingança, a gente tem que tirar da nossa cabeça que todos nós só temos sentimentos nobres, nós somos anjos. Todo mundo tem uma série de sentimentos. Então a vingança nessa hipótese não seria torpe, não seria vil. Vocês já viram leram o livro ou viram o filme do Conde de Monte Cristo? Então, aquilo lá é uma história de vingança. Aquilo é torpe? Claro que não. Evidente que não. Mas é uma história, os que não viram, assistam o filme do Conde de Monte Cristo, que é muito legal. Inclusive, tem um monte de filme, mas o último é bem legal. E é uma história de vingança. Quer dizer, ele vai arquitetando tudo uma vingança que não é torpe, necessariamente.
Prosseguindo, gente, para a segunda qualificadora. Por motivo fútil. Gente, motivo fútil é aquele em que há uma enorme desproporção entre a ação da vítima e a conduta do acusado. Há uma enorme desproporção entre a ação da vítima e a conduta do acusado. Gente, vocês me avisem a hora que vocês quiserem intervalo, tá? Me avisam. Hã? A gente trabalha 9 horas. Tá bom. Tá bom, tá bom. Não, você já merece um prêmio de estar aqui de sexta-feira à noite. Então o motivo fútil, gente, ele tem uma desproporção entre a conduta da vítima e a ação-morte. É o crime praticado por uma banalidade, por uma bobeira, por uma situação estúpida. Essa é a futilidade. O crime, então, ele é praticado por uma... Vamos imaginar, eu não guardei o seu nome. Ana. A Ana citou o exemplo da briga de torcida, né? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma mera briga, uma discussão de torcida, quer dizer, eu vou lá, eu tenho vários amigos que são palmeirenses, e eu costumo dizer que o Palmeiras não tem mundial. Eles não gostam muito disso, eles acham que o Palmeiras ganhou o mundial em 51. É por isso que ele me mata. Veja, eu também ficava assim quando o Corinthians não tinha Libertadores. O sujeito briga comigo, me agride, me mata por uma mera discussão de futebol, uma mera bobeirinha. Isso às vezes tem uma mera discussão, uma discussão boba. Muitas vezes, muitas brigas de bar, a gente vai ver que muitos casos de homicídio, a gente estuda e acaba sendo assim, uma briga de bar. Aí um brigou com o bar, aí eu já peguei uma vez que um tinha que dar um chapéu pro outro de 5 reais. Aí um não deu, um não pagou, e brigaram por causa disso e deu uma facada no outro. Isso é fútil. Isso é uma enorme desproporção entre aquela conduta e o resultado. E, portanto, aquele crime, ele não tem o menor fundamento, o menor cabimento. Agora, eu só vou lembrar uma coisa, gente, que aqui é algo para vocês não se confundirem. Muitas vezes vocês vão ouvir o seguinte: olha, mas claro que o crime é fútil. Onde já se viu matar por causa disso, não se justifica. Calma, calma. Se o crime tivesse uma justificativa, se estivesse certo, não ia ser crime. Você legítima defesa, você está em necessidade. Então não é uma mera, o fato do crime não ter justificativa que faz com que ele seja fútil. É a desproporção. É uma enorme desproporção entre a conduta e o resultado que torna o crime fútil. Uma outra coisa, às vezes nós temos discussões, isso o Lute faz uma distinção que ele faz muito bem, entre uma futilidade imediata e uma futilidade mediata. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar uma briga de trânsito. Aqui em São Paulo, eu vindo aqui hoje, nossa, para dar uma briga de trânsito, assim, 1 bilhão de carros, sem encostar e alguém dar uma briga é uma beleza, né? Então, você tem às vezes uma briga de trânsito. Vamos imaginar o seguinte: alguém vai e encosta no meu carro. Eu já saio do meu carro bravo, eu ando com uma arma, a gente encosta no meu carro, eu já saio atirando nele. É evidente a desproporção entre a minha conduta e a morte de alguém. Isso seria um caso de futilidade imediata. Agora, vamos imaginar a seguinte situação, a mesma situação. Eu saio, sofro acidente, aí eu desço do meu carro. Só, o senhor bateu no meu carro, o senhor tem que pagar o meu prejuízo. Não vou pagar, o jeito que o outro bateu. Vai pro inferno. Não, só pagar sim, paga, você bateu. Não vou pagar, vai pro inferno. Começa. E aquilo vira uma discussão. O cara me xinga, não sei o que, começa uma briga cerrada entre nós dois. Aí eu vou pra cima, alguém vai me segurar, eu vou, bato nele. De repente, lá pelas tantas, eu vou, pego uma faca e golpeio ele. Vejam, embora a origem da situação tenha sido uma futilidade, o que eu tive depois foi funcionar de uma briga, de uma discussão séria, de uma discussão severa, de modo que ficou afastada daquela futilidade inicial. Eu teria aí no máximo uma futilidade mediata, que não qualifica o homicídio. Tá? Às vezes, é importante ter essa distinção, às vezes a coisa começa por uma discussão boba, mas vira uma discussão séria e
com essa discussão séria, eu acabo afastando a ideia da futilidade. Vocês entendem? Concordam com isso? Então tá bom. O ponto do homicídio fútil que me parece muito importante é a ideia da ausência de motivo. E se o crime não tem motivo, gente? Ele é fútil? Ele não tem motivo, ele é fútil? Nós temos algumas situações para distinguir. Tem uma situação em que eu não descubro o motivo do crime, que aí eu não qualifico. Eu não sei por que o crime aconteceu. Essa é uma situação. Isso não é ausência de motivo, isso é ausência de investigação. Então, às vezes eu não sei. Tem casos que a gente não sabe. Porque às vezes você tem alguém achado morto, eu tenho lá uma imputação da autoria para o acusado, e aquela pessoa nega, diz que não é ele. E aí a gente não sabe o que aconteceu. Porque isso é um cenário muito comum. Isso não é ausência de motivo genuíno, né? Tem gente, tem doutrinadores que defendem que tem crimes, agora tem crimes que eu não consigo, que eu não tenho motivo aparente para ter acontecido. A pessoa não diz por que ela matou, ou ela matou por prazer de matar, ou ela matou por alguma coisa sádica. Se ela matou, e aí é que está, eu não consigo apurar. Nesses casos, alguns doutrinadores dizem que é um motivo fútil. Quer dizer, a pessoa, matei sim, matei, quis matar. Ah, por quê? Porque eu quis. Não gostou, pegar eu. Foi assim. Por quê? Porque eu quis matar. Ah, mas não tinha motivo não. Se conhecia ele não. Ah, porque eu quis matar. Eu quis matar. Ah, matou porque eu quis. Esse é um exemplo paradigmático de ausência de motivo. Alguns doutrinadores dizem que isso é um motivo, isso deveria ser encaixado em motivo fútil. O entendimento mais comum de outro é dizer, olha, Bittencourt diz isso, inclusive. Bittencourt diz isso, olha, a ausência de motivo deveria ser motivo fútil. Que é muito pior do que matar por uma mão e matar sem motivo nenhum, né? Agora, não é isso que diz a lei. A lei não fala isso, e aí a gente não pode fazer uma analogia em prejuízo do réu. Embora até seja uma situação injusta, realmente, eu matei a Marta porque eu quis. É que isso é um cenário muito incomum. Normalmente, esse matei porque eu quis vai ser uma pessoa que, como regra, né, vai ter algum transtorno, alguma desordem de ordem mental. Né? Isso não acontece, mas seria um caso que teria que estar previsto no código. Como não está, ela acaba não sendo motivo fútil. Tá certo? Mas é uma questão, uma indagação que vocês podem enfrentar sobre o motivo fútil. Nesse caso seria um simples? Não é a coisa mais justa do mundo, né? Acabaria entrando como homicídio simples. Tem doutrinadores que dizem, tem uma divergência. O Nutt diz, por exemplo, que deveria ser homicídio simples. O Bittencourt acha que tinha que ser qualificado. Mas não tem muito fundamento para ser qualificado. Teria que estar textual. Matar por nenhum motivo ou por motivo fútil. Ele está assim. Você está fazendo uma analogia do prejuízo do réu, né? Que não é permitido. Queria colocar uma ponderação para vocês. O privilégio, em qualquer das suas formas, quer dizer, o tipo de relevante valor moral, relevante valor social ou domínio de violenta emoção após injusta provocação, exclui essas duas primeiras qualificadoras que nós estudamos. Dizendo o que com isso? Se alguém mata por motivo de relevante valor moral, gente, por óbvio, não pode matar por motivo fútil ao mesmo tempo. Tá? São situações como água e óleo, não se misturam. Se alguém mata logo após a injusta provocação da vítima, não mata por um motivo torto, não mata por um motivo fútil. Então são situações excludentes, tá certo? Estão conseguindo entender? São situações que se excluem. Agora vamos tratar um pouco das formas de matar. Vamos depois voltar para os motivos. Eu tenho a ideia da insídia, da crueldade e do meio que expõe a perigo comum. Eu tenho a lei aqui, vocês vão notar que no tipo do homicídio, a lei vai dar uma série de exemplos e depois ela vai concluir com uma causa genérica. Por exemplo, a lei vai dizer paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Entendendo que motivo torpe são coisas semelhantes a paga e promessa de recompensa. Nesse inciso terceiro aqui, ela vai dizer vários exemplos. Ela vai veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, cruel ou de que possa resultar perigo comum.
Vamos entender o que é o meio insidioso. Alguém sabe me dizer? Estou vendo também com essas palavras difíceis, né? Sexta-feira à noite, meio insidioso também, né? Gente, o meio insidioso é o meio enganoso, pérfido, traiçoeiro, constitui uma cilada para a vítima. O homicídio é feito por um meio escondido, sorrateiro. Essa ideia, eu por exemplo, me utilizar de veneno normalmente, é um dos meios insidiosos por excelência, né? Então, é um meio escondido, sorrateiro de matar. É o meio pelo qual eu mato é insidioso, cruel, escondido. O veneno é o exemplo por excelência. Eu enveneno, a pessoa nem sabe, né? Nem sabe por que está matando. Obviamente que é um homicídio mais grave. Por quê? Porque denota uma covardia maior do que o agressor, né? Quer dizer, além de matar, ainda tem um grau de covardia que ainda vai e faz um negócio sorrateiro, escondido. Essa é a ideia, esse é o desvalor que se tem. Além desse meio insidioso, eu tenho um meio cruel. A lei vai entender que algumas formas são cruéis. Fogo, explosivo, asfixia ou tortura são meios cruéis. Gente, aqui é importante vocês terem a seguinte percepção quando eu trato do meio cruel. Matar alguém, matar uma pessoa, é uma coisa cruel. É uma coisa cruel. Afinal de contas, a morte é um processo, como regra, violento, em que tem uma ação com grau de crueldade. Isso é inerente a todos os homicídios. Porém, e aqui está o detalhe mais importante quando eu estou falando de meio cruel. Quando a lei fala em meio cruel, ela quer dizer que a pessoa, além de matar, ela tem um dolo específico de impor um sofrimento demasiado à vítima. Um sofrimento maior do que o necessário para que a vítima morra. Então, não é só matar. É querer que aquela vítima padeça, sofra, antes da sua morte. É isso que o legislador quer dizer. Eu já ouvi também coisas técnicas assim brilhantes. Essa foi de uma outra ditativa. Não, mas ele sofreu. É lógico que é cruel. Ah não, ele sofreu, é lógico que é cruel. Nem o Damásio fala esse absurdo, né? Mas ele fala, mas esse não fala. Porque, desculpa, mas eu não gosto muito do Damásio. Vocês têm uma certa... Não sei se alguém aqui gosta, tal, é parente dele, eu não gosto muito dele. Nem da teoria bipartida. Isso é uma outra discussão. Quando eu tenho então a ideia, gente, de meio cruel, eu tenho essa ideia de um sofrimento a mais, porque senão todo homicídio seria qualificado. Isso não tem pé nem cabeça, né? Porque criou uma qualificadora para todo homicídio ser qualificado. Então não cria qualificadora, né? Então, o meio cruel, ele tem esta percepção. Eu tenho um dolo específico. O réu, além de matar, quer impor um sofrimento a mais à vítima. Isso, muitas vezes, na prática, não é tão simples de se perceber. Tortura é. Tortura é. Quando eu mato, eu torturo a pessoa e a mato, a dúvida, Daniela, a dúvida vai vir, Daniela, por exemplo, muitas vezes eu bato na vítima bastante e eu não quero matar ela. Às vezes eu estou numa briga com a vítima, eu dou um monte de golpe de faca, por exemplo. Dou lá 20 golpes de faca. Isso, obviamente que essa vítima teve um sofrimento. Agora, até que ponto isso é buscando-se um sofrimento demasiado ou a vítima está resistindo, eu não estou conseguindo matar e eu estou na minha intenção só de matar. Essa é a sutileza de se perceber. Até que ponto? Asfixia é um ponto de muita polêmica. Porque às vezes você tem pessoas que no auge de uma briga vai esgando a vítima. E às vezes a pessoa não quer impor sofrimento nenhum. Ela não tem nada na mão, ela vai, não está armada, vai daquele jeito, vai com o que tem, vai com as próprias mãos. É um jeito mais primitivo, né, de você matar. E acaba sendo, né? Porque você às vezes não tem nada, você fica enraivecido, todo mundo já ouve falar com essa pessoa, estou enraivecido, eu vou no pescoço da outra pessoa. E muitas vezes eu não tenho esse dolo específico de querer matar, de querer impor um sofrimento maior. Essa é a sutileza dessa qualificadora. Então lembrem sempre disso. A qualificadora meio cruel, ela tem um sofrimento, um padecimento desnecessário. A lei presume que fogo, asfixia e tortura são meios que causam um sofrimento maior.
asfixia entra no afogamento. É que você tem asfixia mecânica, asfixia física, tem aquelas categorias. A asfixia aqui é asfixia amplo sentido, afogamento também entra. Realmente, né? Matar alguém afogado realmente é um meio cruel. Tá? Então vai vir nessa ideia. Mas sempre com aquela questão daquele dolo específico. Essa é uma discussão muito interessante que a gente tem, eu já tive em alguns júris também, da questão da asfixia ser ou não meio cruel. A discussão é a seguinte: matou por asfixia, automaticamente é meio cruel? Eu já tive em 2 júris essa discussão. Um deles, um que o réu esganou mesmo a vítima, no cenário de briga, e eu dizer que não, até porque foi reconhecido o privilégio junto, eu dizer que não era um cenário de querer buscar um sofrimento maior. Eu lembro que foi por um voto, ele acabou sendo condenado no privilégio e na asfixia também. Na verdade, no privilégio e no meio cruel também. Que é uma questão muito polêmica essa, de se dizer qual é. Mas é sempre essa questão do dolo, de mostrar. Essas qualificadoras, gente, elas têm um dolo específico. Não é só matar, matar com uma intenção a mais sofrer. Certo? Algumas vezes, Daniela, ela se exterioriza, fica claro de perceber. O sujeito está lá amarrado, está com um monte de corte, está lá tudo roxo, depois levou um tiro, claramente eu quis. Então, normalmente, essa é uma coisa que o Nelson Murray até fala. Em geral, a intenção fica meio clara pelos atos. Tem alguns casos que são meio nebulosos, mas em geral a intenção, pelo jeito que a pessoa age, fica clara. Tá certo? Em geral, a vida é difícil, né? A vida é dura, né? Às vezes é difícil de decidir. Ela acha que não é cruel. Não é nem questão dela achar que ela não querer ou não impor o sofrimento. Às vezes, o que acontece? Às vezes, o cara acha que ele está irritado, está tomado, e aí ele faz um negócio horroroso, porque não está nem pensando direito. O grande problema, às vezes, desses meios é que acaba tendo um conflito quando é com muita pancada, quando é com muito golpe de faca. Às vezes tem casos assim, de homicídio, assim, dá 30 facadas para matar. E aí você tem essa questão, é cruel, não é cruel? Aí às vezes os jurados dizem que não é cruel, falam que absurdo, deu 30 facadas, como é que não é cruel? Mas é porque a crueldade é esse conceito específico. Esse caso foi alegado naquele caso da balada, que o namorado do lado da mulher que Sim. O Ministério Público, ele alegou que foi homicídio qualificado por motivo torto. Por motivo fútil, acho que foi. Foi uma mera discussão que ele teve com ela. Mas nesse caso não estaria, seria caso não viesse morrer, eles não procurassem ele. Eu acho que foi isso. Eu acho que ele não imaginou que aquela mera agressão iria causar o resultado da morte. Porque eu teria que ter o dolo direto ou eventual, pelo menos, né? Eles falaram até que ele nem fez questão de socorrer. Na verdade, ali aquele cara ainda aquilo lá, como tem a imagem é muito chocante. Aí você vai para o conselho de sentença que é de leigo, o leigo fica chocado, né? Eu vou estar lá, bum, quando dá uma cotovelada, né? Então, isso complica muito, né? Essa avaliação mais fria. Mas me parece ali que ali é um caso de desclassificação. Ali era uma lesão corporal, seguida de morte. Tá certo? Gente, prosseguindo. O meio que resulta perigo comum é basicamente a ideia do explosivo aqui, ele é o exemplo, né? Quer dizer, eu uso um meio que além de matar uma pessoa, quer dizer, eu quero matar alguém, eu ponho uma bomba no avião que tem um monte de gente junto. Ou eu quero matar alguém, eu sei que ela vai descer aqui o elevador, eu ponho uma bomba lá no elevador, desça quem descer. Quer dizer, além de matar a pessoa, eu estou expondo outros a perigo. Tá? E a ideia é de expor a segurança das outras pessoas, além da vítima que eu estou visando, a perigo. Agora, é necessário que seja um perigo real, que tenha um perigo efetivo de acontecer uma morte, né? Não é eu imagino que possa ter perigo, eu imagino que possa ter alguma coisa que autoriza. Tá certo? Tranquilo, gente? Então eu queria tratar desta qualificadora aqui: traição, emboscada, simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Gente, esta qualificadora é uma das mais problemáticas do nosso Código Penal. Isso acontece porque ela tem um caráter impreciso, tudo bem? Acontece porque ela tem um caráter impreciso. Na verdade, gente, aqui a ideia era o meio pela qual o réu age é um meio. Ele age por traição, ele age por emboscada,
dissimulação ou outro meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Vamos tentar destrinchar aqui. A lei pune aqui um agir traiçoeiro. Quando eu ajo por traição, gente, eu tenho a confiança de alguém, me aproveito desta confiança para matar aquela pessoa. Traição quer dizer isso. Eu tenho a confiança de alguém e me aproveito daquela confiança para matar uma pessoa, para matar aquela pessoa. Aqui, o desvalor da conduta é maior porque eu tenho a ideia de covardia. Mais uma vez, imagina, eu me finjo de amigo de alguém, me aproveito que aquela pessoa está numa situação de confiança comigo e ajo. Vamos imaginar a seguinte situação: eu sou amigo daquela pessoa, ela me convida para dormir na casa dela, e eu me aproveito que ela está dormindo e vou lá e a mato. Aliás, não sei se vocês já leram no Macbeth, tem uma traição lá do rei Duncan pelo próprio Macbeth, que era um crime de traição, porque o Macbeth vai hospedar o rei Duncan no seu castelo, e é instigado pela esposa, pela lei de Macbeth, ele vai e mata o rei Duncan quando ele está dormindo, com um punhal nele durante a noite. Não sei se vocês conhecem a história. Então, tratem de conhecer, porque Shakespeare é muito importante. Ele mata a traição durante a noite. Isso é excepcionalmente grave. A outra modalidade, gente, é a emboscada. Na emboscada, eu me escondo em algum local em que a vítima vai passar, para me aproveitar que ela vai passar ali distraída e atacar. Então, é a ideia da tocaia. Meu sogro até fala, é a tocaia, né? As novelas mais antigas tinham lá, principalmente se passavam no Nordeste, então a gente tinha lá tocaia. Ficava um pistoleiro escondido, esperando o sujeito passar de cavalo e atirava. Essa é a ideia da emboscada. E aí, eu tenho a ideia da dissimulação, que é parecida com a traição, em que eu dou falsas mostras de amizade para a vítima e eu aproveito disso para atacá-la. Então eu me finjo de amigo, eu finjo que eu gosto daquela pessoa, eu vou lá, vem cá, vou conversar, não sei o quê, e aproveito para ferir, aproveito para atacar, aproveito para fazer algo. Notem, em todas essas hipóteses, gente, é o réu que faz alguma coisa, o réu toma alguma ação, o réu usa algum expediente para enganar a vítima e poder atacá-la de um modo mais fácil, para ter mais êxito na ação. Qual que é o problema? O problema é esse aqui, ó. Quando eu falo em outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E por que o problema é isso aqui? Porque se convencionou a dizer que a surpresa caracterizaria uma dessas formas de recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, e muitas vezes vocês vão ver denúncias em que se diz que a vítima foi pega de surpresa, logo houve a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Qual o problema? Gente, ninguém costuma mandar notificação para o outro que você não vai atacar. Ninguém manda notificação com aviso de recebimento. Ninguém mais, faz uns 100 anos, já pega um lenço e bate na cara do outro para atacar. Isso não existe mais. Todo ataque tem uma dose natural de surpresa. Todo ataque tem. Todo mundo espera, quem vai atacar, quem planeja matar, fala, eu vou esperar para ter um momento que o cara vai estar mesmo para eu pegar ele. Não é isso sozinho que caracteriza essa qualificadora. Porque senão, veja, eu não posso nunca qualificar um homicídio como uma situação que recorrentemente acontece, porque isso não tem lógica. Eu tenho que ter demonstrado uma situação em que o réu buscou pegar a vítima de surpresa, o réu buscou pegar a vítima desprevenida, o réu tem que ter feito alguma coisa. E qual é o problema? Como essa redação aqui é imprecisa, muitas vezes são mover denúncias que não são situações surpreendentes e que viram. Só se às vezes o sujeito está brigando, se matando com o outro, aí a acusação diz, não, mas é uma situação surpreendente. Não é. Não é, tem uma briga, tem uma ofensa, tem ali, acabou de ter uma briga. Então não é só. E aí assim, né, a gente ouve a soma da argumentação que é pior ainda, né? Você diz assim, olha, não é da perspectiva da vítima que você tem que verificar isso. Direito penal do autor, é o réu que tem que ter feito alguma coisa. Aí você ouve no juiz, tá vendo? Ele não dá atenção para a vítima. Olha que absurdo, tá falando que não tem que ligar para a vítima. Não é isso, gente.
é que a surpresa, isso aqui é algo que o réu tem que ter feito para uma ação que ele tem que ter tomado para tornar o homicídio mais fácil. Não é o simples fato da vítima ser pega de surpresa que qualifica o homicídio. Tem que ter um agir. Às vezes a vítima é pega de surpresa, mas ela está aqui pela frente. Isso não é um homicídio qualificado. Isso, por que isso é importante? Isso dobra a pena. Isso dobra a pena. Essa pena é o dobro. Isso é muito importante. E essa redação desta qualificadora é muito problemática para nós por causa disso. Ela não é precisa. Ela não é clara. Mas a origem dessa qualificadora é isso. Isso sem contar quando nós não vemos em denúncias a superioridade de armas e superioridade de forças. Quer dizer, houve o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima porque o réu estava em superioridade de armas. Houve emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima porque o réu estava em superioridade de forças, porque o réu estava em 2, 3. Isso também não é recurso que dificultou a defesa da vítima. Aliás, essa ideia da superioridade de armas e superioridade de forças, ela estava no Código da República, no primeiro, de 1891, Código da República. É lá que tinha isso. Isso foi retirado na Reforma de 40, né? Só faz 70 e tantos anos, né? Só faz 77 anos que mudaram isso. Então, essa questão da superioridade de armas não é, o Nelson Hungria fala isso, porque isso não denota um agir traiçoeiro. Não é porque eu vou matar alguém com uma arma que eu estou agindo de um modo traiçoeiro. Não é. Então, são questões que às vezes vocês vão ver colocadas, e aí é dito isso, muitas vezes no conceito de debate do tribunal de júri, eu digo isso pro leigo. Foi lá com uma arma, claro que dificultou a defesa. Então, é muito importante vocês perceberem esse conceito tecnicamente como ele é. Como ele é. E essa qualificadora é muito, mas muito problemática pela sua imprecisão. Qualquer coisa hoje, qualquer ataque hoje vira surpresa. Tudo é surpresa. Quase não se tem mais denúncias por homicídio simples. E vai você explicar o que é surpresa, que a surpresa é para ser tomada sobre a perspectiva de uma ação do réu? É que eu não posso lá? Eu posso. Se ele for desembalar essa mesa toda, então, é um ataque, muitas vezes, com uma atitude do réu. Lembre-se, o direito penal, ele lida com os fatos praticados pelo autor. Então, essa qualificadora vem com o agir do acusado, tá? Isso é muito importante vocês terem em mente. Queria que vocês saíssem aqui com essa qualificadora gravada. Só para prosseguir, vamos fechar essa aqui. Para assegurar a ocultação, a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Gente, aqui eu já havia abordado com vocês esse ponto. Essa qualificadora é desnecessária, na verdade. Ela não precisava estar aí, porque essa ideia de praticar um crime para eu assegurar a execução do crime, vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu pretendo sequestrar alguém, e essa pessoa tem um motorista. Eu vou matar o motorista dessa pessoa para poder retirá-la do banco de trás e levá-la. Estou praticando um crime de homicídio para assegurar a execução do crime de extorsão mediante sequestro que eu quero praticar. Certo? Isso é um homicídio qualificado para assegurar a execução de um crime. Vamos imaginar que eu queira esconder. Alguém testemunhou um crime que eu pratiquei, alguém testemunhou um furto que eu pratiquei, alguém testemunhou um roubo que eu pratiquei, e eu vou matar aquela pessoa para assegurar a impunidade daquele crime, para eu ficar impune. Ou para que aquele crime não seja revelado, que ele continue oculto. Então eu extermino uma testemunha. Isso é claramente torpe, entraria na torpeza. E para garantir a vantagem que eu tive de um outro crime. Às vezes eu aferi um bem econômico, um valor, alguma coisa, eu pratico um homicídio para garantir que eu permaneça com essa vantagem. Gente, é necessário ter prova de que aquele outro crime ocorreu, tá? O ano passado, tive um caso muito interessante que tratava dessa qualificadora que, na minha opinião, não estava presente. Havia um delegado na região de Atibaia, em Jundiaí, que foi acusado de uma série de crimes. Dentre eles, isso foi nos anos 90, ele foi julgado no ano passado. Conseguiu 1 milhão de adiamentos. Ele foi acusado de ter matado uma pessoa nos anos 90 e pouquinhos,
porque ele teria brigado por causa de um roubo de carga. Então haveria um roubo de carga, pasmem vocês, os que lembram, mas como não vão lembrar, de videocassetes. Ele ia ficar com o estoque, não sei se os mais velhos vão lembrar de videocassete, mas os mais novinhos não vão ter visto o videocassete. Era um roubo de videocassete, e ele teria se desentendido com a vítima na distribuição daquela carga do videocassete. E aí ele então matou a vítima para ficar com aquele roubo de carga. Né? Acontece que no processo do roubo do videocassete, ele foi absolvido. Quer dizer, ele foi tido como inocente. Então se entendeu que ele não praticou aquele roubo dos videocassetes. Então nessa hipótese, é excluída então essa qualificadora. É necessário que haja prova de que a pessoa praticou aquele outro crime. Tá? É um pré-requisito. Eu preciso ter praticado um crime. Aqui eu precisaria de uma condenação. Eu dizer, olha, ele praticou o crime para assegurar a impunidade dos crimes do videocassete, precisa ter sido condenado. Se ele foi absolvido, a justiça afirmou, olha, não tem crime do videocassete. Então, isso aqui, tudo isso aqui orbita, mas precisa ter outro crime. Tá? Senão, isso não está demonstrado. Certo? Então, todas essas circunstâncias precisam estar demonstradas. Se outro crime precisa estar comprovado. Certo? Eu vou fazer o intervalo agora. Nós vamos prosseguir daqui a pouco com os outros feminicídios e os outros. Alguma dúvida? Nesse caso, não incluiria a ocultação de cadáver? Peraí, de que forma a ocultação de cadáver? Posição, alguém descobre que eu cometi um crime e eu acabo matando ele, escondendo por governo para ele não contar. Ocultação de cadáver. Não. Você vai responder pelos dois, pelo homicídio e pela ocultação. Isso. E com essa qualificadora. Tá bom?